Vamos lá, pessoal. E aí, Zezinho Santos, o ministro Gilmar Mendes está correto em dizer que não é necessário se ter uma nova norma para regulamentar a postura, né, o comportamento dos magistrados que, por simetria, né, obedecem os ministros do STF, tribunais superiores, egressos tribunais de justiça e juiz de primeiro grau? 2 minutos e meio para o Zezinho Santos. Olha, o ministro Gilmar Mendes, ontem, ele chama a imprensa para dizer que como é que se diz? Afirma que o Código de Conduta não é necessário, que defendeu o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que é honesto, e defendeu o Toffoli na viagem. Gente, não é cabível. Como é que esse Código de Conduta também não vai ter efeito nenhum? É o que Fachin quer, só para dar uma satisfação aí desse escândalo. Esse é um escândalo que a gente está vendo, entendeu? Como é que eu viajo num avião do desenvolvido preso? Ah, mas ele não sabia que ia ser relator. Aí ele viaja num jatinho de um dos diretores do Banco Master para assistir jogo. E na viagem só comentou sobre Palmeiras e Flamengo. Gente, e depois ele pega, e além disso, ele pega o sigilo e deixa travado só ele. Então, não dá para segurar, é CPI e impeachment de ministro. Tem que começar pelo Alexandre de Moraes, o impeachment, e o Toffoli. Os dois têm que ser impeachmentados. Congresso ou dá a resposta ou vai para as urnas em 2026. Porque a gente, quando eu falo que nós não aguentamos mais essa esquerda e 4 anos do PT, é o que a gente está vendo aí, uma dobradinha, é junto, pauta combinada. Então, ou resolve, ou a população vai ter que ir para a urna e dizer o que quer, que é essa mudança, porque não dá. Lula não tem condições mais de governar, porque fica passando pano. Vocês não têm, vocês foram para a rua para falar sobre que vocês prometeram que ia pacificar, unificar o Brasil, Lula, estelionato eleitoral, e vocês não teve coragem de botar o povo na rua, bota os artistas da Lei Rouanet aí para apurar o caso do Alexandre de Moraes. Vocês têm que ter peito, coragem, vocês são passador de pano, vocês são passador, vocês é incapaz de escrever uma linha de falar sobre Alexandre de Moraes, vocês não têm coragem, vocês estão tudo quietinho, porque vocês foram favorecidos nas eleições, entendeu? Vocês foram favorecidos. Então, é vergonhoso, está na hora do Congresso dar uma resposta. Ah, vem o recesso, não importa, depois do recesso, abre-se a CPI e vamos se apurar. Guilherme S., está havendo um certo corporativismo advindo do ministro Gilmar Mendes para com seus pares, ou de fato ele tem razão por já existir uma legislação no Estado brasileiro que faz a análise, né, da conduta, regulamenta a conduta dos magistrados? 2 minutos e meio para ti também. Me causa um pouco de indignação a questão da postura de certos magistrados do Supremo. Falo isso como cidadão, falo isso como militante político e principalmente como advogado. No mundo ideal, e divido essa opinião com você, caro Samuel, que também é advogado, magistrado, julgador, fala nos autos. Quem diz isso não é o meu desejo, ou do Samuel, ou de qualquer advogado que esteja a militar. Quem diz isso é a lei da magistratura, a LOMAN. E não raro você hoje percebe ministros do Supremo antecipando o voto, dando opinião política, dando opinião sobre o caso em que está em julgamento, né? E isso fere de morte a imparcialidade que se exige de um julgador. E existem mecanismos para quando aquele assunto lhe seja caro ou lhe seja próximo a alguém que ele queira bem ou queira mal, para que esse julgador se exima de participar desse julgamento. Isso também está lá esculpido na lei, que são as questões de suspeição, as questões de impedimento. Então, eu concordo discordando do ministro Gilmar. De fato, não precisa de uma nova lei, de um novo regramento para a postura de ministros do Supremo, mas precisa sim que órgãos como o Senado, que órgãos como a OAB, que órgãos como uma imprensa livre e independente exijam de que estes 11 togados que estão a compor a Suprema Corte exerçam
o seu papel dentro das 4 linhas da lei da Loman, que é a lei da magistratura, que impede eles de fazerem uma série de coisas como eles vêm fazendo. Não dá para o ministro dizer em entrevista, perdeu o mané, nós derrotamos a direita, nós derrotamos o bolsonarismo, enfim, diversas falas, e no dia seguinte está lá com a sua toga preta, como um ímpio que está lá a julgar, né, os outros que acabaram de falar 1 dia, 2 dias, 30 dias antes. Não pode. Quem diz isso é a lei. Isso o torna incapaz daquele julgamento. Por isso eu já disse aqui nesse programa que o julgamento do 8 de janeiro, ele é capenga, em algum momento ele cairá pelas suas nulidades absolutas. E não é demais falar que, ao comparar o julgamento do Lula, que passou por primeira, segunda e terceira instância, comparar com esse, que só teve uma instância, e sempre lancei o desafio. Duvido a qualquer colega advogado que atue na área criminal a trazer aqui um processo que entre a pronúncia, ou seja, a denúncia formal para o início de um processo e a sentença condenatória transitada em julgado tenha acontecido em 5 meses e meio. Quem trouxer um caso desse aqui, que não seja por prescrição, ou seja, quando o advogado perdeu o prazo, pode trazer o caso concreto aqui que eu dou uma moto de presente. Vamos lá, pessoal. Qual é a moto? É uma moto de baixa cilindrada? Alta cilindrada? Uma moto, uma CG. Uma CG? Pronto. Tá. Vamos lá, pessoal. Quem já manda aí já, que o Guilherme já está... Pode receber do Pix também, né? Uma moto. O valor de 25, 30 mil reais. Vamos lá. Ed Silveira, magistrado pode ser antagonista, tem que dar entrevista de gravata de borboleta. Na última sexta-feira, o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o desembargador Raduan, esteve participando de uma solenidade. Inclusive, o Zezinho estava presente, né, Zezinho? Da FENACOM, no auditório da Assembleia Legislativa. Ele violou a conduta de magistrado por estar participando ali com político, com a imprensa, se congratuando, né, o Regabof, come e bebe, ou é somente a situação do ministro Gilmar Mendes e, por seguinte também, né, o grande antagonista aí da direita, Alexandre de Moraes? 2 minutos e meio. Samuel, no meu entendimento, o juiz ele deve agir dentro do processo como determina a lei. Isso aí ele deve agir dentro do processo. Mas isso não o impede, principalmente quando ele ocupa um cargo na própria magistratura de relevância, como presidente, no caso do desembargador, nada o impede de participar de atividades públicas. Claro. Nada o impede. Né? Representando o órgão que ele pertence, sem nenhum problema. Eu não vejo nenhum crime nisso. Né? Agora, eu vejo crime quando, se ele estiver ali fazendo barganha, dando comenda para o Zezinho falar bem dele aqui no programa. Aí está errado. Né? Quando houver, agora, de forma institucional, participar de eventos, de atividades, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, sem nenhum problema, eu acho que deve. Porque os 3 poderes brasileiros são independentes e harmônicos. Né? Então, a harmonia entre os poderes é muito importante para o desenvolvimento da própria democracia. Né? Eu discordo do Gilmar. Eu acho que precisa, sim, a Suprema Corte ter um regramento mais claro, mais objetivo. Precisa. É chover no molhado? Pode até ser, mas é importante para dar mais transparência, para dar visibilidade, no momento que se está fazendo uma discussão dessa. Eu, particularmente, acredito que até agora, tudo que apareceu contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso do Banco Master, no caso de viagem do Toffoli, tudo isso precisa ser investigado. Agora, não é a CPI que vai fazer carnaval em cima dessas condutas. Quem deve investigar é a Polícia Judiciária. E a Polícia Judiciária nós temos, que é a Polícia Federal, que tem credibilidade para fazer isso de forma republicana. E aí, se algum ministro cometeu algum crime, deve esse responder pelos mesmos. Isso aí, Ed Silveira. Olha, vale ressaltar que o atual ministro da Justiça e Segurança Pública é o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, né, que saiu. Uma espécie de troca, né? O Flávio Dino
saiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública, voltou ao Senado, foi sabatinado, foi ao STF, né, em substituição ao ministro Ricardo Lewandowski, e, por seguinte, Ricardo Lewandowski, né, fez o aceite do presidente Lula e ocupa o cargo que outrora era pertencente ao Flávio Dino. Mande sua mensagem e diga aí, né, a sua percepção sobre a situação fática no 99910-5151, beleza?